Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Quem já viu a duração desse vídeo pegou a referência, hein? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje sobre família, sobre paternidade, maternidade, sobre pais e filhos. Esse tema foi sugerido por uma inscrita muito querida aqui do canal, a Márcia Meneghitti, ela que é professora, é física e vive acompanhando, comentando e participando do canal. Então, acatando vossa sugestão, vamos falar um pouquinho então sobre paternidade. Mas pra gente falar sobre o que é paternidade, a gente vai precisar primeiro dar uma pincelada, falar rapidamente sobre o que é família. A família é a primeira célula de organização social. Ela é, inclusive, mais antiga que o próprio Estado. Na verdade, a gente pode dizer que ela é até mais antiga que a própria espécie humana, uma vez que outras espécies, inclusive antigos hominídeos, se organizavam ou traziam uma organização social baseado no conceito de família. Isso leva, inclusive, muitos estudiosos a dizerem que a família ela é a célula geminal da própria comunidade estatal, do próprio Estado. Durante a nossa história e também em diversas regiões distintas, tanto no tempo quanto no espaço, as famílias tiveram composições e centralizações de poder diferentes. Nós tivemos muitos modelos de família patriarcal em que o poder se centrava na figura de um pai, assim como também tivemos sociedades em que a figura da autoridade familiar se centrava na mãe, as famílias matriarcais. Os vínculos sanguíneos, eles também delimitaram as primeiras organizações familiares, geralmente em torno de clãs, em que havia uma grande quantidade de pessoas vivendo na mesma propriedade, onde era, inclusive, muito comum a prática incestuosa. E aqui nós precisamos abrir um parênteses, porque nós estamos dizendo, ou nós estamos falando, de diversas sociedades, tanto no tempo quanto no espaço, que não possuem as mesmas regras morais, principalmente a moral cristã que a gente tem hoje. Se bem que até onde eu sei, o incesto come solto na Bíblia também, hein? Esses clãs geralmente congregavam ali avô, tio, tia, primo, assim, era uma grande quantidade de pessoas. E esse modelo, especialmente pela questão do desenvolvimento das cidades, da mobilidade urbana, acabou se tornando mais enxuto até chegar num modelo que chamamos de modelo de família nuclear. Nuclear porque consiste basicamente no núcleo que tem o pai, a mãe e em volta os filhos. Esse modelo era, até bem pouco tempo atrás, o grande padrão universalmente aceito na nossa sociedade e ainda é, de certa forma, um paradigma para que muitas pessoas usem como modelo para hostilizar outras formas de família. Uma coisa que eu vivo dizendo aqui no canal é que o direito, ele corre atrás da sociedade. A sociedade vai evoluindo, se modificando e o direito vai sempre tentando ali regular essas interações sociais. E a mesma coisa acontece com essa questão da família. Hoje nós estamos deixando de lado a primazia do modelo de família nuclear para admitir e para ver cada vez mais famílias multifacetadas. Tem família que é só um pai e filho ou só uma mãe, filho, filha. Tem família que tem dois pais, tem família que tem duas mães, tem família que tem pai, padrasto, madrasta, tem família que tem padrasto e mãe, tem família, sabe, de tudo quanto é jeito, de todas as formas, de várias conjugações entre esses membros. Qualquer uma dessas organizações você pode sim chamar de família. Inclusive, tem um assunto muito interessante que eu não vou trazer aqui nesse vídeo, que é uma discussão dentro do direito se uma pessoa que mora sozinha ela pode ser considerada uma família, mas isso é coisa para outro vídeo. Enfim, a criança hoje pode ter padrasto, mãe, madrasta, enfim, todas essas situações que nós falamos, porque o direito, ele reconheceu, ele levou legitimidade a todas essas formas de organização familiar. E isso aconteceu basicamente por meio de decisões judiciais que foram reiteradamente admitindo e reconhecendo esses direitos até chegar lá no STF e no STJ. E é aqui que muitos querem, principalmente os evangélicos, a muito custo, criar uma legislação, legislar de uma maneira exclusiva, sabe? De uma maneira que vai excluir pessoas para transformar o modelo nuclear de pai e mãe como um único modelo que seria reconhecido pelo direito. Então essa é uma introdução muito resumida, sabe? É um resumo do resumo mesmo do que a gente pode falar sobre família, sobre como o direito abrange e chegou nessas questões. E eu recomendo para vocês que procurem canais também de historiadores e de antropólogos para vocês entenderem e estudarem um pouco mais sobre essa questão do conceito da família, porque é muito interessante. E como nós nos propomos a falar de paternidade, nós vamos falar aqui também então de maternidade de filhos. Até porque, felizmente, hoje o direito trata todo mundo, tanto o pai quanto a mãe, quanto os filhos entre si, de maneira igual. Mas, infelizmente, até bem pouco tempo atrás não era assim. Vocês já ouviram falar dessa expressão de filhos legítimos, não ouviram? Pois é, legítimos eram todos os filhos que eram gerados ali dentro do casamento, dentro de uma união reconhecida pelo Estado e pela Igreja. Somente os filhos legítimos teriam direito à herança ou até mesmo o direito de usar o nome de família dos pais. Além dos legítimos, existia também os legitimados, que eram filhos que podiam ser reconhecidos pelo pai, mas eu vou falar disso um pouco mais à frente, mas um detalhe interessante para se dizer é que esses filhos legitimados só podiam ser legitimados por uma iniciativa do pai. O pai é que podia fazer esse reconhecimento da legitimidade.
O filho mesmo não tinha direito de buscar a justiça para tentar ser reconhecido como filho legítimo. E além dos legítimos, nós temos os ilegítimos, que podem ser os ilegítimos naturais ou os ilegítimos espúrios. Olha só, os ilegítimos naturais eram aqueles que eram feitos fora do casamento, mas as pessoas que tiveram esses filhos, eles não tinham impedimento, eles não possuem impedimento legal para casar. Então, por exemplo, seriam duas pessoas que eram viúvas, solteiras, ou um é solteiro e o outro viúvo, enfim. São pessoas que podiam ter um filho fora do casamento, mas eles podiam casar, constituir família e legitimar esse filho. Então, essa era a forma de que um filho que era ilegítimo era legitimado. Já os ilegítimos espúrios podiam ser de dois tipos. Os adulterinos, ou frutos de uma relação adúltera, né, em que ou um ou ambos os pais eles estavam num relacionamento, eles eram casados e, portanto, né, como não tinha nem lei do divórcio, eles não poderiam, não existia hipótese legal deles constituir uma família para legitimar aqueles filhos. Então, aquele filho tido dentro de uma relação adulterina, ele não podia mais ser reconhecido. E a mesma coisa se os filhos fossem fruto de uma relação incestuosa. Por exemplo, um tio e uma sobrinha têm um filho. Há um impedimento legal do casamento deles. Então, tanto os filhos ilegítimos por adultério quanto por relação incestuosa, eles estavam condenados, as pobres crianças, que não tem nada a ver com a situação dos adultos, estavam condenados para sempre a serem filhos ilegítimos. Eles não teriam direito a nome de família, nem direito à herança. Cara, isso foi até 30, 40 anos atrás. Grande parte das pessoas da sociedade viveram nesse período. E na real, quando a gente fala de machismo e de patriarcado, aqui tá o exemplo claro, cara. Essa legislação foi feita para proteger. Os caras podiam estuprar, sabe? Podiam abusar, podiam trair a esposa, podiam fazer o que quisessem, sabe? Eles não tinham obrigação legal nenhuma de assumir um filho. A lei protegia esses homens. Para pensar nisso, que sacanagem. Felizmente isso mudou. Hoje a paternidade e a maternidade são vistos como direitos da criança, independente do contexto sob o qual elas foram geradas. Ainda que haja impedimento legal, por exemplo, o cara tá casado e não quer se divorciar e não pode casar com a mãe da criança, ou ainda que seja uma relação incestuosa, os filhos não têm mais nada a ver com essa situação. Eles têm direito a ter o pai e ter a mãe, inclusive nos documentos. E tem mais. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar na expressão pátrio poder. Essa expressão ela já caiu por terra desde o novo Código Civil, né, que foi promulgado lá em 2002 e que trouxe a expressão poder familiar no lugar dessa expressão. E o poder familiar hoje ele é exercido de igual forma, sem hierarquia, pelo pai e pela mãe, ou então só por um deles na ausência do outro. E o que é o poder familiar? Resumidamente, ele é um conjunto de direitos e deveres que os pais têm para com os filhos menores, mas nós vamos falar disso um pouquinho mais pra frente. Esse poder familiar, ele pode inclusive ser deslocado para os avós, para os tios, para um irmão mais velho, caso os pais, por exemplo, venham a falecer ou percam o poder familiar. Ele também pode ser destituído no caso de adoção, então esse poder familiar ele vai ser transferido para uma nova família. E aqui também eu não tinha falado sobre a questão dos filhos adotados, mas a partir do momento que uma criança é adotada, a partir do momento que você estabelece o vínculo de filiação pela adoção, os filhos não interessa se eles são legítimos, não existe mais filho legítimo. Todos os filhos são legítimos iguais, não interessa se são frutos de relação fora do casamento, se são filhos naturais ou se são filhos adotados. Eles todos têm o mesmo direito. Inclusive é isso que está lá no parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição. Os filhos, havidos ou não na relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Sobre essa questão de adoção, eu tenho um vídeo aqui no canal de um programa que eu fazia lá no Facebook. Eu trouxe esse vídeo pra cá porque eu achei ele muito interessante, porque é uma entrevista, eu entrevisto um promotor de justiça, eu e meus amigos de bancada do programa, a gente entrevista um promotor de justiça, o Dr. Luciano Rahal, que é promotor da Vara de Infância e Juventude aqui na minha cidade, e ele explica como se dá o processo de destituição do poder familiar, como é o processo de adoção. Enfim, é uma entrevista, vou deixar o vídeo linkado aqui, quem quiser se aprofundar nesse tema, pode ir lá conferir. Outra coisa que nós podemos falar aqui sobre a paternidade e a maternidade é que tanto a paternidade quanto a maternidade, às vezes eu vou falar só paternidade ou só maternidade, mas vocês entendam que eu estou querendo dizer os dois. É que, por exemplo, a paternidade, ela é um gênero do qual nós temos duas espécies. Nós temos a espécie de paternidade afetiva e a paternidade biológica. O mais comum é que as duas paternidades recaiam sobre o mesmo indivíduo e que as duas maternidades recaiam sobre a mesma mulher. Geralmente, na maior parte das vezes, o genitor ele também é o pai que cria e que cuida da criança. Mas, como nós sabemos, nós podemos ter hipóteses em que isso não acontece. É o caso, por exemplo, da adoção, em que você
transfere o poder familiar para outra família, em que você vai ter um pai que tem um vínculo afetivo, vai ter um vínculo legal também, claro, mas ele tem um vínculo afetivo, mas não tem um vínculo genético. Assim como, por exemplo, o pai que abandonou a criança, ele tem um vínculo genético, ele tem o elo biológico, mas ele não vai ser o pai afetivo, não vai ser o pai de direito. E existem algumas outras situações, como por exemplo a questão da doação de óvulos ou de sêmen, em que você pode ter o vínculo genético, você tem um genitor, um progenitor, uma genitora, mas que não vão ser seus pais afetivos. Então acho que ficou bem claro, você tem o gênero, maternidade, e as duas espécies, que é a maternidade afetiva e a maternidade biológica. Como nós sabemos, existe no Brasil um problema muito grande, que há uma grande quantidade de criança cujos pais não constam no documento. Então o direito, numa tentativa de aproximar ou de, facilitar a união e o reconhecimento desses pais com esses filhos, ele permite, então, o reconhecimento extrajudicial da paternidade. O que é isso? Você vai no cartório, você tem um filho, você não registrou o filho, a mulher não foi atrás, tal, enfim, a criança não tem o nome do pai no registro, vai o pai e a mãe, vão no cartório, eles fazem um termo atestando que aquela pessoa é o pai da criança, que não havia sido feito o registro. Esse termo é encaminhado por um juiz que só vai dar uma olhada ali, ver se está tudo certinho, fazer uma espécie de verificação formal, vai homologar e então você vai ter o reconhecimento de paternidade efetivado. Você vai ter uma nova certidão de nascimento em que vai constar agora o nome do pai da criança. Só que, olha só, em razão dessa facilidade, muitas pessoas, muitos pais que criavam ou que têm os seus filhos, eles passaram a usar esse reconhecimento de paternidade para reconhecer filhos que às vezes não eram seus. Isso não tem nada a ver com a adoção à brasileira, tá? A adoção à brasileira é uma outra questão. Eu ainda posso fazer um vídeo sobre isso, mas a adoção brasileira era uma espécie de fraude em que você tinha, a criança nascia e era feito o registro como se tivesse nascido dos pais que estavam adotando. O direito repudia muito a questão da adoção brasileira porque ela abre brechas para que inclusive as crianças virem mercadoria e possam até, existir um tráfico. Isso é questão para outro vídeo. Esse reconhecimento de paternidade, ele daria, em tese, o crime de falsidade ideológica, que é você ir lá e fazer constar no documento, num cartório, uma informação falsa, certo? Não. Esse tipo de situação já foi julgado tantas vezes que inclusive chegou no STF e o STF foi bem categórico em dizer que não incorre em falsidade ideológica quem faz o reconhecimento de paternidade com base no vínculo afetivo, já que paternidade é um gênero e o laço biológico é uma das coisas que pode gerar a paternidade, o laço afetivo também é válido para fazer esse reconhecimento de paternidade. Então, se você é pai biológico de uma pessoa, você pode fazer o reconhecimento de paternidade, e se você é pai afetivo, você também pode fazer esse reconhecimento de paternidade. Tá, e se a pessoa faz esse reconhecimento de paternidade e de repente o pai verdadeiro biológico aparece, a pessoa se aproxima, cria um laço de carinho, começam a se gostar, e daí como é que fica essa situação? Você vai tirar um pai por outro? Não. Hoje, os registros civis do direito, eles permitem a inserção de 2 nomes de pai e de 2 nomes de mãe, tanto para situações como essa, como também para situações das adoções de casal ou para filhos que são de família de casais homoafetivos. Hoje, os casais homoafetivos têm plenos direitos, têm os direitos iguais de constituir família, de ter os filhos, sejam de maneira biológica, existem várias formas de ter filhos biológicos dentro de uma família homoafetiva, assim como também eles têm o direito de adotarem as crianças com todo o direito de igualdade em relação ao casal heteroafetivo. O que eu não entendo aqui é realmente como que tem pessoas que querem aí regular o amor, regulamentar o amor, criar lei, criar barreiras, criar limites, limitar, como se só pode ter isso, só pode ser desse jeito. Eu acho isso um absurdo, eu acho uma ingerência estatal, acho, na verdade, uma coisa preconceituosa de gente mal amada, de gente, que quer impor a sua moral pros outros, e ainda, tem gente que se diz liberal e defende esse tipo de legislação. Bom, vamos falar então um pouco agora sobre os direitos e deveres do poder familiar. Antes de falar dos direitos específicos dessa relação de família, é preciso dizer que também existem, é claro, dentro do rol, dentro do conjunto de direitos e obrigações, todos aqueles direitos que fazem parte de todas as relações humanas. Aí nós estamos falando de igualdade, nós estamos falando de dignidade da pessoa humana, de solidariedade, aquelas coisas que estão lá no artigo 5º da Constituição, que são para todo mundo. O poder familiar, como dissemos, é um conjunto de direitos e deveres que os pais, ou quem estiver ali na condição de exercendo o poder familiar, tem para com relação aos filhos menores. Ele pode ser transferido, como nós já dissemos aí no caso da adoção ou do falecimento dos pais, mas ele também se encerra com o falecimento da criança
ou então quando a criança atinge a maioridade. A maioridade, como todo mundo sabe, se atinge aos 18 anos, mas eventualmente as pessoas podem ser emancipadas ali entre os 16 e os 18 anos, ocasião essa que também vai se encerrar ali o poder familiar. Tá, e quais são os direitos e deveres de quem exerce o pátrio poder? Dirigir a criação e educação, que é um dos mais vagos, mas, sabe, diz respeito a grande parte do que é a paternidade. Você vai cuidar da criação dos filhos, você vai ter que prover a educação formal, e a instrução e também questão de comportamento e tal. Aqui não tenho o que falar muito porque o Estado dá uma liberdade para cada família ensinar os valores que ela acha que precisa ensinar para os seus filhos. Também é obrigação dos pais ensinar os filhos para que eles prestem obediência, respeito e os serviços próprios de acordo ali com a sua idade. Exercer a guarda, que aí nós podemos abrir uma exceção, que às vezes os pais são separados, não moram na mesma casa, e nós temos a questão da guarda compartilhada, então os dois pais vão exercer a guarda, mas nós podemos ter também a situação em que um dos pais fica com a guarda e o outro fica com o direito de visita. Nesse caso, a pessoa que não tem a guarda, ela não perdeu o poder familiar, ela só não vai exercer diretamente esse aqui por uma questão excepcional. Outro direito ou obrigação ali do poder familiar é conceder ou não a autorização do casamento para os filhos que são maiores de 16 anos. Eles também têm o direito de conceder ou negar viagens para o exterior, direito de conceder ou não o direito de morar em residência em outros municípios, eventualmente não estão morando com os pais, mas os pais não perdem o pátrio poder, tá morando com a avó, tá morando com o tio, por uma questão de repente de estar estudando em outra cidade e tal, são os pais que têm o poder de decidir isso. Eles também têm o direito de, por testamento, indicar um tutor caso os dois venham a falecer. Eles têm o direito de representar judicialmente os filhos até os 16 anos. Então os filhos, quando são menores de 16 anos, eles precisam entrar na justiça, são os pais que vão representá-los na justiça. E quando eles têm entre 16 e 18, os pais vão assistir, vão ser assistentes deles na justiça. E também é um direito dos pais reclamar os filhos de quem esteja na posse desses filhos de uma maneira ilegal. Se os pais são separados e por exemplo, o filho mora com a mãe, o pai constitui outra família e tem outros filhos, não se extingue o poder familiar do pai sobre aquele filho. Agora, existem algumas situações excepcionais em que o juiz pode suspender aí por um prazo determinado o poder familiar tanto do pai quanto da mãe ou eventualmente dos dois. Se eles abusarem da autoridade, por exemplo, arruinando os bens dos filhos, os filhos às vezes podem ter bens no nome deles que os pais administram até os 18 anos. Então se eles arruinarem esses bens, ou ainda se eles forem condenados por algum crime com pena superior a 2 anos, o juiz pode suspender o poder familiar desses pais. Além da suspensão, o juiz também pode decretar perda do poder familiar no caso, por exemplo, dos pais que imoderadamente castigarem os filhos. E aqui entra uma questão, mais séria, que é o imoderadamente, é você castigar, seja fisicamente ou psicologicamente, de uma maneira que não seja moderado. Não vou entrar no mérito aqui, que é uma discussão muito interessante, a gente tem que um dia talvez abordar sob a ótica do direito, que é a questão da palmada, que por enquanto não é visto como uma forma imoderada, ela é tratada ainda como uma punição, um castigo moderado, mas isso a gente vai poder discutir de repente em outro vídeo se tá certo ou não. Abandonar o filho também pode ocasionar a perda do poder familiar, assim como atos atentatórios aí contra a moral e os bons costumes, que é uma situação um pouco mais subjetiva, aí já é um pouco mais difícil, já cabe uma discussão bastante grande sobre essa hipótese que tá lá na lei. Olha só, também perde o poder familiar o membro da família, que, por exemplo, o pai ou a mãe, que atentar, que, por exemplo, cometeu crime de homicídio contra o outro. Então, por exemplo, o pai ou a mãe mata o pai, ou o pai mata a mãe. Ou então, o pai comete um crime contra a dignidade sexual dessa mãe. Esse pai, por mais que não tenha feito nada pro filho, ele também vai ser destituído do poder familiar. A mesma coisa se ele cometer um crime contra, por exemplo, ele tem 2, 3 filhos, ele comete contra um dos filhos. Se ele cometeu qualquer um desses crimes contra um dos filhos, ele vai perder o poder familiar em relação a todos os demais. E inclusive do filho que ele abusou e eventualmente sobreviveu. Beleza, tudo isso que nós estamos falando aqui está lá no Código Civil. Nós temos também uma legislação que trata da criança e do adolescente no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá nós temos disposições mais gerais sobre como vai se dar essa perda do poder familiar, como os órgãos vão tratar isso na esfera pública e tal. Não é um assunto que eu vou falar isso inclusive vocês vão encontrar no vídeo que eu já recomendei para vocês do Dr. Luciano. Ainda no Código Civil nós temos a questão dos alimentos. Eu acho que todos vocês aqui sabem que no Brasil hoje a única hipótese de prisão civil que nós temos é a dívida por alimentos. E quando nós falamos em dívida por alimentos, nós estamos falando da pensão alimentícia. E antes de falar especificamente da pensão alimentícia dos filhos, é preciso dizer que o direito de alimentos ele é recíproco entre pais e filhos, filhos e netos e avós e netos, enfim. Quem tiver precisando
pode-se socorrer a justiça para que gere para um parente essa obrigação de pagar a pensão. E óbvio que só tem essa possibilidade de prisão porque a alimentação, sabe, é uma questão fundamental. É uma questão primordial, uma questão de necessidade básica. Bom, então esses são mais ou menos ali o que a gente pode falar para vocês sobre os direitos e deveres dos pais. Agora, o que acontece se um pai ou uma mãe, ele não cumpre os seus deveres legais, as suas obrigações que estão previstas na lei? Algumas dessas situações, como nós vimos, já se prevê a perda do poder familiar ou então a suspensão do poder familiar. Mas existe um outro aspecto, que é um aspecto que o direito está chegando agora, está discutindo ainda, é uma questão bastante recente, que é o aspecto do abandono afetivo. Tá, porque o cara pode, de repente, até reconhecer o filho, eventualmente até pagar uma pensão, mas ele não, sabe, não tá junto, não participa, não educa, não dá carinho, não faz uma série de coisas. E aí, como é que fica essa situação? Pois é, como nós dissemos, ainda a sociedade, o Congresso Nacional, o direito ainda está estudando até que ponto ele pode interferir, se é que ele pode realmente interferir numa seara que envolve sentimento, que envolve afeição. Mas há uma inclinação dos tribunais, e isso já se solidificou na jurisprudência, ou seja, mesmo que não tenha uma lei que determine que seja dessa forma, os tribunais têm entendido que o abandono afetivo, ele gera o direito à indenização moral. Porque uma coisa é certa, você não tem como obrigar, isso até atenta talvez contra a dignidade da pessoa humana, você não tem como obrigar alguém a amar outra pessoa. E é por isso que nós temos a questão aqui do dano moral. Por que isso? Imagina que alguém sofre um acidente de carro. Esse acidente de carro gera danos físicos à pessoa, danos materiais, a pessoa perdeu o carro, teve custo com o hospital e tal, e ela não teve culpa desse acidente. Quem causou o acidente é que deve custear todo o prejuízo, todas as despesas hospitalares que essa pessoa teve. Isso são danos materiais. Eventualmente, uma pessoa que sofreu um acidente desse pode ficar com um trauma psicológico, ou pode de repente ter perdido uma mão, perdido a visão, perdido a audição, enfim, ela pode ter tido algum tipo de dano que é impossível de ser reparado, que você não tem como devolver aquilo àquela pessoa. Para essas situações em que não há possibilidade de você reparar, ou de você dar de volta, ou você fazer uma coisa que, sabe, é impossível, você cria uma compensação financeira chamada de indenização moral. Como você não pode obrigar alguém a amar outra pessoa, mas essa pessoa teria obrigação, e isso pode causar trauma, pode causar desconfortos e uma série de problemas para a vida da pessoa, e você tinha a obrigação legal de pelo menos estar ali junto, de estar participando, de estar educando, todas aquelas coisas que eu falei das questões das obrigações e deveres do poder familiar, os tribunais entendem que é cabível a indenização moral para quem falta com isso. É o ideal? Não. Vai diminuir a dor da ausência? Talvez não. Mas é uma espécie de compensação financeira, porque aqui você tem aquela mesma situação de ser impossível conseguir entregar alguma coisa que você não tem como entregar, da mesma forma que pode servir, talvez, né, por doer no bolso, por causar um prejuízo financeiro, uma conscientização, ou talvez uma espécie de sabe, botar a mão na consciência. Primeiro você põe a mão no bolso para daí colocar a mão na consciência para que os pais não sejam omissos, né? Falo pai porque geralmente são os pais que abandonam os filhos, mas há casos também de abandono familiar por parte de mães. Essas decisões já chegaram no STJ e o STJ já ratificou, já endossou. Ele falou que amar é uma faculdade, mas cumprir com os direitos legais que estão na legislação, que é, por exemplo, prover educação, prover estar junto, guarda, tal, tudo aquilo que a gente já falou, é uma obrigação legal e que se você não cumpre, você gera sim um dano moral para a pessoa. Ah, mas o pai vai falar assim, não, mas eu já pago pensão alimentícia. Não interessa, a pensão alimentícia, ela é uma indenização material. Sabe aquele sistema que eu falei do carro, exemplo? É você pagar o hospital, isso é dever, isso é básico. Agora, não é porque você paga a pensão alimentícia que você já está cumprindo com o seu dever afetivo. Você não tá. Se você paga a pensão alimentícia, mas é ausente, se você a abandonou afetivamente, você também pode ser processado por danos morais. E quem pode entrar com a ação? No caso, como eu falei para vocês, a própria criança. Ela vai entrar representada pelo outro cônjuge, né, ou pela mãe ou pelo pai, até os 16 anos, ou então assistida depois dos 16 anos. Ah, mas aí o pai ou a mãe nunca fizeram nada, nunca correram atrás, deixaram aquilo por
sabe, não quiseram arrumar confusão e tal, e o filho fez 18 anos e sofreu com isso e não teve uma indenização. Ele pode entrar na justiça? Ele pode sim. Assim como qualquer outra questão que os pais eventualmente deixem de fazer, seja por opção, seja por negligência, ou seja por não saberem, que eles não façam durante a menoridade dos filhos, tudo isso os filhos têm o direito de buscar na justiça quando eles completarem 18 anos. Aí você vai me perguntar, mas e a prescrição? Pois é, por exemplo, os danos morais e materiais de responsabilidade civil prescrevem em 3 anos. Só que pensando nisso, a própria legislação já criou um mecanismo de proteção. Os prazos prescricionais, os prazos que vão por fim aos direitos dos menores, eles só passam a contar, né? Geralmente conta-se a partir do momento que aconteceu. Ah, deu um acidente, eu vou entrar com uma ação, você tem 3 anos ali a partir do acidente. Com os menores, só começa a contar o prazo de 3 anos quando eles completam 18 anos. Então, eles não vão ficar desamparados caso seus pais, ou seu pai, sua mãe, não tenham exercido esse direito antes. E para terminar o vídeo, eu quero dizer para vocês que nessa história do direito tá correndo atrás e tal, e as discussões, os tribunais já têm tomado algumas decisões nesse sentido, nós temos o projeto de lei 700, lá do ano de 2007, que tramita no Senado. Esse projeto de lei, ele visa colocar ali dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente um dispositivo legal que visa tratar, né, como já é tratado pelos tribunais, o abandono afetivo como um dano moral. Só que ele vai além, ele quer também criminalizar essa conduta. E aí seria uma discussão bastante interessante, até que ponto o Estado pode exigir o afeto ou não de alguém, até que ponto o Estado pode criminalizar uma situação que talvez seja bastante complexa. De qualquer forma, esse projeto está parado lá no Senado, então a gente não tem como opinar, porque ele pode ainda ser modificado, enfim, até virar lei, se é que um dia vai virar lei, podem ainda ocorrer ali algumas alterações. Acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo que a média, mas espero que vocês gostem, e se vocês gostarem, por favor, curtam, compartilhem e comentem. Comentem mesmo, eu agradeço muito quem comenta, eu tento responder todo mundo, porque comentar gera engajamento e engajamento ajuda o canal a crescer. Agora, se você quiser ajudar um pouco mais, você pode se tornar membro do canal. A partir de R$ 2,99 você pode já se tornar um membro, basta clicar no botãozinho que tem aqui Seja Membro, e você se tornando membro do canal, você vai ter direito a ter acesso aos vídeos antecipadamente. Já com R$ 7,99 vocês podem se tornar patronos do canal e, além de assistirem os vídeos antecipadamente, vocês também vão receber aqui uma menção honrosa de agradecimento, como por exemplo é o caso do Marco Zipper e da Luana Malberg, que são patronos do canal. Agora, se você é rico pra cacete, tem dinheiro de sobra e quiser ser aí, sei lá, meu sugar daddy... What the fuck? Não, zoeira, gente. Se você quiser ser um mecenas do canal e contribuir com R$ 39,99, você também pode. E aí, nesse caso, você vai ter direito aí a participar comigo de lives, né? Você vai ser convidado de honra nas lives que a gente eventualmente fizer no canal. Agora, se você quiser ajudar e preferir fazer uma doação solitária, outros valores, qualquer valor de 1 centavo em diante, você também pode fazer um Pix. Aí a chave do Pix é o e-mail do canal e vai estar aí na descrição do vídeo. Aí eu vou criar também essa semana, vou criar um grupo lá no WhatsApp para todos os membros, inclusive membros do canal. Deem uma olhada lá na aba da comunidade que tem uma postagem exclusiva para vocês já sobre esse assunto. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.